Gente, tô aqui fazendo meu devocional. Meu olho tá um pouco, como é que fala? Eu passei o rímel, deu uma escorregada aqui, porque eu dei uma leve chorada e eu não consigo não chorar quando eu sinto a presença, né? E quando eu tô no momento de devocional, de conversa com o Pai, esse é um dos momentos que mais mexe comigo, então eu choro mesmo. Aqui, ó. Meu olho revela isso, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu quero compartilhar com vocês a palavra que eu li hoje, que foi a primeira carta de João. E eu queria falar algo que tocou meu coração do seguinte. Eu quero ler aqui pra vocês verem que não é a Luana falando ou achismo da minha parte, né? Veja bem que bacana. Meus filhinhos, eu escrevo isso a vocês para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai, ou seja, se você que aceitou Jesus, se você crê em Jesus e por algum motivo você peca, fica tranquilo, você tem um advogado muito bom, excelente, ele não perde nenhuma causa, toda causa que ele entra ele ganha, que é Jesus, e ele vai te defender diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Mas por que Jesus consegue ter toda essa autoridade, né? Por que ele consegue ganhar todas as causas? Porque por meio dele os nossos pecados são perdoados. Porque quando aceitamos verdadeiramente ele, agora começa a ser sobre ele, não mais sobre a Luana. Entende? Então o Pai escuta ele, e por escutar ele, ele começa a ter misericórdia de mim, porque é sobre Jesus. Entende isso? Tudo bem. Ok. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Ou seja, se você obedece aquilo que Deus fala, a gente tem a certeza absoluta que você conhece Ele. Ok? Se alguém diz, eu o conheço, então se alguém diz, eu conheço Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. O que eu entendo aqui, gente? É que muitas pessoas falam sobre Deus. Ai, Deus é maravilhoso. Deus te abençoe. Fala de Deus aí de várias formas e de uma certa forma fala que tem fé nele, né? Por isso que eu falo sobre uma fé hipócrita. Porque aqui você pode falar com a boca, mas seu coração tá longe dele. Então quando você fala que você conhece Deus e quando você fala que você tem fé em Deus, só tem uma coisa que realmente prova isso. Que é o quê? Se você obedece os mandamentos dele. Se eu olho pra você e você não tá congruente com Cristo, isso daí que você tá falando não é verdade. Porque, gente, entenda uma coisa. Deus te aceita exatamente do jeito que você é. Como Ele me aceitou exatamente do jeito que eu era. Exatamente do jeito que eu era. Só que não tem como. Eu não estou falando um achismo aqui. Estou falando uma verdade. Aí eu aqui, ó. Chorei, agora tô chupando cano. Não tem como eu estar com Ele, eu caminhar com Ele e continuar a mesma Luana de 5 anos atrás. Não tem como. Por que não tem como, Luana? Porque a presença dele é tão constrangedora, ele é tão imaculado, ele é tão sem pecado, ele é tão perfeito, que não consigo estar naquela face que eu estava, distante dele, naquela versão que eu era, sendo que agora eu entrei numa versão santa. Versão santa por quê, gente? Porque quem anda com Cristo é santo. Quem é santo? Santo é escolhido. Santo é perdoado. Não é santo é que não peca. Não, pelo amor de Deus, não acho que você andar com Cristo você não vai pecar. E se você diz com a tua língua, com a tua boca que você não peca, você já está mentindo. Porque o próprio Deus diz que quem fala que não comete pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Por que ele fala isso? Porque ele falou que todos que estão na terra pecam. Então eu não posso falar pra você, não, agora que eu estou unida com Cristo, eu não peco. Imagina, claro que eu peco, certo? Só que entra uma coisa aqui sobre pecado. Depois que a gente começa a ter intimidade, o que eu estou falando de intimidade, ok? Muitos conhecem, mas na verdade não conhecem. Muitos têm fé, ok? Tem uma fé bacana, mas ok, eu falo de um nível aprofundado, eu falo de intimidade. De você ter intimidade de Deus, de você conhecer Deus e principalmente de Deus te conhecer. Quando você fala sobre Deus, quando você fala sobre Jesus, ok, você conhece Ele, ou pelo menos diz que conhece, mas Ele te conhece? Ele te conhece? Quando fala teu nome lá, Ele sabe quem que é? Ou é uma pessoa que Ele fala, nem sei quem é?
E muitas pessoas se iludem com isso. O que eu ia pegar o gancho aqui é o seguinte, sobre o pecado. O pecado, depois que nós andamos com Cristo, porque Cristo vive em nós, vive em mim, está em você, que quando a gente peca, e quanto mais a gente lê a tua palavra, e quando a gente peca, porque somos carnais, a gente nem peca mais em paz. A gente não consegue pecar em paz mais. Então talvez o que eu pecava antes de 5 anos atrás, por não conhecer a verdade, pra mim era um pecado que tá tudo bem, porque eu não sabia que era tão pecado, né? Ou pelo menos não tinha discernimento que era pecado. Mas quando eu entendo a verdade, quando eu conheço a verdade e eu peco, mesmo não querendo, mas por força carnal, enfim, porque somos alma, espírito e carne, né? E é uma briga intensa entre o espírito e a carne. Às vezes a maioria das vezes a gente peca, a maioria não, né? A gente peca pela carne, né? Porque pelo Espírito nós já estamos nele, então o Espírito ele é santo, o Espírito é imaculado, não tem erro nele, não tem pecado nele. O que vem é da carne, o que vem é das emoções. Então aí vem Jesus e fala assim, aí eu vou lá e peco. Gente, eu não consigo nem pecar em paz mais. Porque aquele cristão, quem é cristão? É o pequeno Cristo, é aquele que Cristo vive nele. Então, aquele que é o pequeno cristão, que é o cristão, a verdadeira significado do Cristo é pequeno cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Então, eu sou um pequeno Cristo. Quando eu peco, eu não consigo mais pecar em paz. Que antes eu fazia, era natural, não sentia nada. Agora, quando eu faço, o Espírito Santo já angustia. O Espírito Santo já fala, Luana, eu não gostei. Luana, não é bem isso que eu espero de você. E dá aquele aperto no coração. Então, nem pecar mais, o cristão pode pecar mais em paz. Nem pecar. Então você vai pecar? Você vai pecar porque você é ser humano. Mas quando você peca, você não fica mais nem em paz. Você não fica em paz, você fala, gente, já vem aquela angústia do Espírito Santo te falando, não gostei disso que você fez. Você me chateou. Isso é muito bom mesmo. Continuando. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Quando eu obedeço os ensinamentos do Pai. E quais são esses ensinamentos, Luana? Aqui. O ensinamento dele é esse aqui. Luana, eu vou na igreja direto, fazer isso, fazer aquilo, oro. Lindo, maravilhoso isso. Só que eu quero te convidar para um outro nível. Começa a ler isso aqui. Começa você, no seu quarto. Aqui, eu tô no meu quarto. Começa a ler. Você mesmo a ler. Ah, Luana, mas eu não entendo. Fique em paz. Quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Conforme você vai lendo e vai pedindo para ele discernimento, você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai discernir exatamente o que ele está querendo dizer. Não tem segredo. Então, quando a gente fala aqui de obedecer os ensinamentos, você está obedecendo o que tá falando aqui? Ou é um livro para você? Ah, é um livro porque foi escrito por homens. Ah, a Bíblia não tem valor. Você é desse. Bobinho. Dizer que a palavra de Deus, a palavra viva dele, queira você acredite nisso, creia não, isso aqui é uma verdade. Não estou falando no achismo. Isso aqui é a verdadeira palavra do Pai. Ok? Então, quando você fala que você, eu conheço Deus, amigo, você está vivendo o que ele está falando aqui? Você está vivendo o Evangelho? Não, mas quem vive o Evangelho é crente. Realmente, crente em Deus, né? Crente vem da palavra crer. E eu sou crente. Por quê? Porque eu creio em Deus. Okay? Isso não tem nada a ver com religião. Não, mas quem vive o Evangelho, quem fica lendo esses negócios, é quem é evangélico, é quem... Nada a ver. É quem aprofunda nele. Aí o mundo, a sociedade colocou como evangélico. Mas não tem nada a ver com isso. É quem crê nele, é quem vive nele. Entende? Então, quando você fala que o conhece, você está obedecendo os ensinamentos dele? Você está obedecendo o que ele está falando aqui? Vou falar, gente, falta um pouquinho só para eu terminar o primeiro Novo Testamento. E é cada puxão de orelha. É cada puxão de orelha que eu falo, meu Deus. O que é isso? Por quê? Porque quando eu digo que eu conheço, que eu obedeço, eu tenho que, que eu obedeço, que eu conheço, que eu amo, eu tenho que obedecer os seus mandamentos de todo o meu coração. Por quê? Porque quando eu obedeço os mandamentos de Deus, eu estou querendo dizer que eu amo Ele de todo o meu coração. Porque não é só sobre falar, eu conheço, mas você obedece. Porque sobre Deus, gente, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Pai. Ele quer renúncia e obediência.
Se hoje você fala de intimidade com Deus, se hoje você fala de fé, você vai avaliar 2 pontos, renúncia e obediência. Você está sendo 2? Você está fazendo os 2? Não estou fazendo nada. Então, amigo, você só está falando de boca para fora. Está falando de boca para fora e ele não quer isso. Ele quer teu coração, ele não quer tua boca. Ele quer verdadeiramente aquilo que está dentro do teu coração. Ok? É assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unida com Cristo. Então, se eu obedeço os mandamentos dele, se eu vivo isso aqui que ele fala, se eu obedeço, se eu renuncio e se eu obedeço os mandamentos, isso é a certeza, é a garantia que o quê? Que eu estou vivendo unida com Cristo, que eu não sou uma hipócrita, que eu só não falo de Deus da boca para fora. Então, quem diz que vive unida com Deus, deve viver como Jesus viveu. Ah, eu sou de Cristo, eu vivo com Deus. Vive, amigo. Você está vivendo como Jesus viveu? Ah, não tô não. Ah, então você não tá. Larga de ser hipócrita. Quando eu digo, gente, eu vou vou falar de novo sobre isso. Quem diz que vive unido com Deus? Eu vivo unida com Deus, eu sou de Jesus, ok. Deve. O que é deve? Dever. Ou seja, você precisa viver como Jesus Cristo viveu. Ah, eu quero que você olhe pra tua vida. Você tá vivendo como Jesus viveu? Luana, nem sei como Jesus viveu. Aí a situação tá grave. Porque a gente só consegue ser o modelo de alguém quando a gente sabe quem é essa pessoa. Você conhece verdadeiramente Jesus? Você sabe sobre o caráter dele? Você sabe sobre a forma dele agir? Isso eu não tô falando pra você se basear em série do The Chosen não, tá? Apesar de eu ver que foi a melhor série que conseguiu representar um pouco mais Jesus, mas ainda tá muito longe dele. Porque ninguém aqui vai conseguir representá-lo tão bem. Mas o que vai representar tão bem de você ter uma noção clara de quem é ele, é o momento de intimidade. Quanto mais íntima você se torna dele, quanto mais você conversa com ele, quanto mais você lê a palavra dele, mais você entende quem ele é. Você entende como ele viveu aqui na Terra. Aí conforme você vê como que ele viveu aqui na Terra, se você estiver vivendo como Jesus viveu, ok, você está unida com Cristo. Se você diz que você é unida com Cristo, que você está com Cristo, que Deus está com você, mas eu olho para o teu estilo de vida, eu olho para o que você faz, eu olho para as tuas ações e não tem congruência, amigo, você está sendo hipócrita. Uma coisa que eu entendo cada vez mais que eu entendo com Deus, cada vez mais que eu tenho intimidade com Ele, é que Ele é congruente e justiceiro, Ele tem justiça, Ele faz justiça da forma certa. Eu posso errar na justiça, Ele não. Então, se você diz que está vivendo unida com Ele, olha para a tua vida. Como é que tá a tua vida? Tá parecida com a de Jesus? Se você não sabe nem como que era a vida de Jesus, vou falar só um pouquinho de como era a vida dele, mas aqui vai estar exatamente como era e como ele é. A tua intimidade vai te mostrar como que ele é. A intimidade diária de todos os dias. Mas Jesus era um homem mais simples que pisou nessa terra, humilde, um coração ensinável, obediente, temente ao Senhor e com caráter fora do normal. Por que eu falo um caráter fora do normal? Porque quando Judas o traiu, Judas traiu. Aí que eu quero te perguntar o seguinte, você acha que Jesus não sabia que o Judas ia trair? Você acha que na hora que Judas traiu, ele falou, nossa, me traiu. Você acha que foi assim, gente? Não, né? Ele é Deus. Apesar de ele estar aqui na terra como eu e você, de corpo e carne, né? Ele era Deus. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E Judas foi lá e traiu ele. Deu um beijo nele, né? No rosto dele, pra mostrar pro pessoal que queria pegar Jesus. Que era ele, né? Falei assim, esse aqui, tô parafraseando, vamos dizer. Foi mais, basicamente assim, ele olhou e falou, vou te mostrar quem é Jesus. Aí os caras, beleza, vai lá. Aí ele falou, o que eu der um beijo no rosto é Jesus. Aí ele chegou e deu um beijo no rosto de Jesus. Então ele falou pros caras, é esse aí, né? Pros caras matar ele. Falando uma língua bem clara pra vocês entenderem. E nisso, Jesus falou assim pra Judas, amigo, o que você faz aqui? Amigo, o que eu posso te ajudar? É algo parecido com isso. Não, peraí. Mas o cara tava traindo Jesus, tava mandando ele pra morte. Amigo? Por quê? Pega isso aqui, gente. Porque o caráter de Jesus não muda quando as pessoas ao redor dele mudam. Agora, o que eu mais vejo de pessoas é, se a pessoa for tal coisa comigo, eu sou com ela também. Jesus é tão perfeito que até nisso
que ele quis mostrar pra gente. Eu continuo te chamando de amigo, porque o meu caráter, a forma de te ver, quem eu sou, não muda por conta da tua atitude. Que é isso? Como é que pode? Gente, vocês não ficam meio cabulado com isso, não? É constrangedor. Aí quando você vai vendo essas atitudes, vai vendo mais, que aqui fala muito mais sobre ele, você vai olhando pra você e vai falar, gente do céu, quem sou eu? Mas somente os humildes conseguem fazer isso, porque os cheios de si, os arrogantes, não conseguem se reconhecer. Porque estão cheios muito de si, né? E essas pessoas não caminham com Jesus. As pessoas que verdadeiramente caminham com ele e que o conhecem, são pessoas que viveu como ele viveu aqui e busca viver intencionalmente. Essa foi a primeira carta de João, versículo 2. Eu li outros, um novo mandamento e tudo mais, mas eu li do capítulo, aliás, do versículo, vamos lá, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Então, caso você quiser abrir na tua Bíblia, pode abrir, que eu vou ter falado justamente do primeira carta de João, capítulo 2, de 1 a 6. Ok? Reflita sobre isso. Uma coisa que eu posso te dizer é que andar com Deus é mais leve do que vocês imaginam, só que não acha que andar com Ele não vai ter que ter renúncia, não vai ter que ter obediência disso aqui. Porque se você não estiver fazendo, você está sendo hipócrita. Você está se enganando. Ele não, você está enganando ele porque ele sabe. Mas está se enganando. Então, entrega o teu coração e comece a entender o verbo. O verbo está aqui. Entenda o verbo e tenha intimidade com ele. Eu vou até sugerir algo que foi um divisor de águas para mim. Busque menos a igreja física e busque mais a igreja dentro de você. Porque você é a igreja. O Espírito Santo vive em ti. O Espírito Santo vive no teu templo. Você é um templo de Deus. Você é um templo de Jesus. Ele está em você. Então se preocupa mais em fortalecer essa igreja, em ser congruente com essa igreja e reflorescer cada vez mais o Espírito de Deus em ti, do que você estar numa física só falando com a boca, mas seu coração longe. Tá bom? É isso. Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.